é um assunto muito complexo e eu falo desse assunto aqui hoje com uma tranquilidade e um pouco de alívio de saber que finalmente estão começando, e eu acho que é apenas um começo, a solucionar tudo que aconteceu nesse crime que, como você disse, chocou a sociedade goiana. Eu também, a exemplo de você, todas as vezes que me encontrava com um torcedor, um telespectador, a primeira pergunta era sobre o que havia acontecido com o Valério Luiz, o que a gente sabia das investigações, a gente que estava acompanhando mais de perto, o que a gente poderia falar. A preocupação da sociedade era imensa, foram vários e-mails, por diversas vezes recebi participações por redes sociais, ligações, inclusive de pessoas de fora de Goiás, procurando e tentando obter informações, tamanha era a angústia com relação a esse fato. Mas mesmo falando aliviado, eu falo hoje com uma tristeza imensa, porque o Valério não vai voltar, nós não teremos o Valério de volta, a família não vai ter o seu filho, o seu pai, o seu esposo, o seu irmão, o seu primo, seu ente querido de volta. Nós, amigos pessoais que convivíamos com o Valério, não vamos ter mais o Valério como amigo. E principalmente o futebol goiano nunca mais será o mesmo. Infelizmente, tudo ocorreu de forma, até agora, na investigação, ainda como suspeitos, da forma que a gente imaginava que o crime do Valério tivesse algum tipo de referência ou envolvimento com o futebol. E aí eu falo do futebol goiano, que é aquele que a gente atua e o Valério atuava. Então, não tem como falar desse assunto com felicidade, com alegria. Isso não existe. Sim. É uma marca que não vai sair nunca mais do futebol goiano. De qualquer forma, eu tenho aqui que fazer um agradecimento muito especial, porque por diversas vezes estive com os delegados responsáveis pelo caso, e eu cito aquela que representava todos eles, que era a delegada Adriana Ribeiro, a Polícia Civil do Estado de Goiás, secretário de Segurança Pública, Joaquim Mesquita, que desde que entrou mostrou tranquilidade e em todas as vezes que conseguiu ou que foi perguntado, disse que chegaria à solução do caso, e agora a gente vê o caso solucionado, ou o começo da solução desse caso, e obviamente as autoridades maiores do Estado, e aí eu represento a todas elas pelo governador, que também, todas as vezes que foi questionado sobre isso, disse que o crime não ficaria impune, e agora a gente tem pelo menos uma esperança que realmente tudo será esclarecido e aqueles responsáveis e os culpados serão penalizados e irão pagar por aquilo que fizeram, não só a gente, não só aos parentes, não só ao Valério, mas também ao futebol goiano. Para finalizar, eu quero dizer para o torcedor do Atlético que o Atlético Clube Goianiense ele é tão vítima como qualquer um de nós. O Valério era torcedor do Atlético, o Mané é um dos torcedores mais emblemáticos do Atlético. Em 2005, quando o Ascioli foi reformado, foi restaurado, porque tinha simplesmente sido destruído, e o Atlético foi começar a sequência ali na segunda divisão do Campeonato Goiano para subir para a primeira divisão. Eu me lembro, e nós temos imagens aqui de um documentário do jornalista Cristiano Silva, podemos até recuperar depois, sim, que ao entrar no estádio Antônio Ascioli, os atleticanos ilustres, para poder começar aquela nova fase do Atlético, o Mané estava lá, dentro do gramado, representando a imprensa, representando aqueles torcedores do Atlético que trabalham com informação. Então, eu passo isso para o torcedor. Por mais que algumas pessoas que supostamente estão envolvidas nesse homicídio tenham tido ou tenham alguma ligação com o Atlético, porque o caso ainda não está solucionado completamente, o Atlético é tão vítima como todos. E o torcedor do Atlético também, inclusive a manifestação que eu tive de torcedores do Atlético nesse final de semana, foram todas nesse sentido. Nós lamentamos.